Mensagem do céu. Eu vou falar isso aqui a título, queridos, de conhecimento. O ouvinte está me perguntando sobre as questões dos símbolos do cristianismo, não é? Se esses símbolos são válidos, se esses símbolos não são válidos. Olha, queridos, vamos lá. Símbolos do cristianismo, a pomba. Queridos, a pomba é símbolo de Axerá, não é? Axerá, que é a personificação aí da Semíramis, que é a mãe de Tamuz, mulher de Nimrod, não é? A palavra Axerá significa pomba graciosa. Então essa deusa aí exigia que se fizesse para ela um bolo, não é? Um bolo de Axerá, que você conhece como columba pascal e também conhece como pão de tone, o panetone, não é? Por isso que eu tenho certas restrições, algumas alimentações por saber a origem delas, queridos, não é? Não que tenha alguma coisa no judaísmo que me impeça de comer. Eu, particularmente, minha filha outro dia também estava em casa, estava morrendo de vontade de comer panetone com sorvete, comprou lá em casa. Eu falei para ela, filha, por motivos que eu não quero te explicar, a gente não come panetone, não é? Não chupei do dedo isso, está em Jeremias 7,18. Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam farinha para fazerem bolos à rainha do céu, Axerá. Na sua tradução foi removida a palavra Axerá, Axerá. Mas vocês podem encontrar essa tradução em qualquer dos originais, tá bom, amados? É complicado lidar com você com palavras que não existem na sua tradução. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. E Jeremias 44,16, quanto à palavra que anunciaste em o nome de Adonai, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha do céu, Axerá, e lhe ofereceremos libações, como nossos pais e nossos reis, nossos príncipes, já temos feito na cidade de Judá e Erudá, nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão e prosperávamos, e não víamos mal algum, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu, Axerá, e de lhe oferecer as libações, então nós tivemos a falta de tudo e fomos consumidos à espada e pela fome. Mas quando nós queimávamos incenso à rainha do céu, Axerá, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Então eles faziam bolos que retratavam Axerá, e esse bolo era feito em formato de pomba, como é a columba pascal hoje, com base na libação oferecida a Axerá, não é? Então, queridos, é importante que você compreenda que a pomba não tem nada a ver com o cristianismo. Se você puder lá estudar Besorotovot, que é o livro que nós estamos estudando, os 4 livros que relatam a vida de Yeshua, nós colocamos por que apareceu lá como pomba, queridos. O talite, quando se abre, não é? O talite aberto, ele vem com formato de asas, tá bom, queridos? E foi o que pousou sobre Yeshua e permaneceu sobre os ombros dele. Já no caso dos Talmidim, né, dos discípulos do Shaliach, que são os apóstolos, emissários enviados, apareceu como línguas de fogo, queridos, que é o quê? É como um talite fechado, tá, amados? O talite fechado, ele tem um formato de uma gotinha. Se você pegar o talite e você fechá-lo, ele vai estar ali, que é a capacidade que nós temos de receber. E Yeshua foi o único pleno de receber a luz do Eterno por meio da Ruach HaKodesh e permaneceu sobre os ombros dele, e continua sobre os ombros dele, aliás, até o dia de hoje, não é? Então, amados, vamos primeiro desmistificar. Pombinha nada tem a ver com isso. Aí já falaram que a pomba significa quando o Moshe soltou a pomba, ela voltou no biquinho, que ela voltou ali com a folha de oliveira, então a pomba se tornou. Queridos, o fato da pomba pertencer a uma deusa pagã, que exigia inclusive que os bolos fossem feitos no formato dessa pomba, não é? Já me é motivo de eu dizer que não existe nada nas escrituras que me diga que eu tenho que ter uma pomba como símbolo da minha fé, tá bom? Segundo ponto ali, terço. O terço não é bíblico, meu querido. Olha só, o terço é um contador de orações
existe também não só o terço católico, mas existe o terço islâmico, existe também, aliás, o terço islâmico chama-se Masbahá, e se você vê o terço islâmico, eles ficam o tempo todo, os islâmicos estão contando aquele terço, não é? E você tem o terço budista, que é o Japamalá. Então, amados, esse símbolo não é cristão, queridos, não é? Não tem nada a ver com o cristianismo, não é? Assim como as bolinhas que são colocadas na árvore de Natal, que aliás não era nem para ter árvore de Natal, quanto mais colocar essas bolinhas, não é? Nada do eterno é redondo, queridos, tudo do eterno é quadrado. A Nova Jerusalém, não é? Por isso que o quadrado é usado como a pessoa é arcaica, ela é quadrada, não é? Então, por exemplo, a Nova Jerusalém é um quadrado perfeito, não é? O Santo dos Santos é um quadrado perfeito. Nós vamos ver várias coisas que o Eterno deixou determinado para nossas vidas, e essas coisas são quadrados perfeitos, não é? Se você vê as extensões, você vê a Nova Jerusalém, ela tem em torno de 2.200 quilômetros de cada lado, inclusive para cima, tá bom, queridos? Então é importante que você possa ter uma compreensão de simbolismos que não tem muito a ver com Adonai, não é? O Sol é redondo, não é? Os planetas, não é? Os planetas são redondos, vamos dizer assim, não é? Mas o Eterno pediu que nós não os consultássemos, pediu que a gente não fizesse deles deuses sobre as nossas vidas. Nós tivemos um rei chamado Manassé, que você conhece como Manassés. Ele era completamente envolvido, não é, com as estrelas e com o céu, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, era uma pessoa abominável que levou todo Israel, todo Yehudá, toda Judá a pecar, não é, queridos? A cruz, queridos, a cruz não é um símbolo cristão, queridos, a cruz é um símbolo pagão, ela já estava no peito dos Anunnaki, não é, no caso dos sumérios, ali os deuses sumérios que vieram dos céus, já traziam essa cruz no peito, queridos, não é? Então, queridos, a palavra cruz inexiste em hebraico, Natzlav quer dizer justamente madeiro. Não existe na antiga aliança inteira a palavra cruz, queridos. Pelo amor de Adonai, não existe essa palavra inexiste no hebraico, não é? As escrituras, por favor, peguem os textos para você aí, por favor. Deuteronômio 21, 22. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, tiver sido morto e pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente enterrará no mesmo dia, porque tudo que for pendurado no madeiro é maldito diante de Adonai. Nós vamos ver essa mesma palavra usada em Yehoshua, Josué 10, 26. Depois disso, Yehoshua, Josué, ferindo, os matou e os pendurou no madeiro, em 5 madeiros. Queridos, não é cruz, querido, é madeiro, não é? Você pega nas suas escrituras que tem a palavra correta traduzida somente, nós vamos encontrar nos livros de Atos, não é? Da Ruach HaKodesh e em Kefa, Pedro, queridos, olha só, Atos 5,30, e o Eterno de nossos pais o ressuscitou Yeshua, que vós mataste pendurando no madeiro. Atos 10,37, não é? Vai aparecer de novo, vós conheceis a palavra que divulgou em toda Jerusalém, em todos os contextos, não é? Também curando todos os oprimidos do diabo. Versículo 39, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Yehudá, dos judeus, em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Atos 13, 29, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no no túmulo, não é? 1 Kefa, Pedro 2,21, portanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Yeshua sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava tudo aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, das suas chagas vocês foram sarados. Então, queridos, qual o simbolismo que nós deveríamos guardar? O único que nós temos, único, é a menorá, queridos. Não temos outro. Peixinho, queridos, esse peixinho aí que está desenhado é 2 meia-lua, queridos, que é do islamismo, que eles estão esperando acontecer essa questão
Peixinho não é símbolo do cristianismo, queridos, não é? Ou então é um peixinho mesmo, pega um peixinho de verdade, o peixinho que seria o símbolo, o pãozinho, o peixinho, aí sim nós podemos dizer que é o símbolo, não esse peixinho, duas meia-lua, queridos, pelo amor de Adonai. Cuidado com as coisas que, biblicamente, nós temos um único símbolo, que é a menorá. Não temos outro. E temos a Hanukkah, justamente por causa da expressão do milagre que ocorreu em relação à dedicação. Então, amados, em nome de Yeshua HaMashiach, cuidado com aquilo que você cultua e que você carrega no seu corpo. Você pode estar aí justamente elevando a Asherá. Já não basta nós termos ela nos nossos bolsos em formato de Perséfone. Todos nós carregamos deuses no bolso, queridos. Você tem Perséfones estampado em todas as notas de real aqui em nosso país. Espero ter ajudado.